Olá, meus irmãos, que a paz, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Como vão vocês? Todo mundo direitinho andando no caminho do Senhor? Espero que sim. Meus irmãos, nós estamos aqui com mais um vídeo de pregação aqui no nosso canal e nós vamos orar. Nós vamos orar porque Deus tem muito para falar conosco nesse vídeo. Nós vamos orar colocando nas mãos do Senhor. Tudo vai acontecer aqui, tudo nós vamos aprender, nós vamos colocar nas mãos de Deus, amém? Nós vamos orar, feche os seus olhos, junto a sua família, junto os seus amigos e vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, muito obrigado mais uma vez aqui em tua presença. Muito obrigado, Deus, por esse vídeo, mais um vídeo aqui de pregação, por essa oportunidade de estar diante do Senhor. Deus, eu venho, Deus, aqui pedindo perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, que nós possamos, Deus, olhar somente para o alto, somente para o Senhor. Deus, esteja conosco, esteja com cada pessoa que está vendo esse vídeo nesse exato momento, esteja cuidando dela, esteja, Deus, cuidando de todas as enfermidades e as dificuldades de cada família. Eu coloco nas tuas mãos, Pai, cada um, Pai, habita na casa de cada um, habita no lar de cada um. Deus, eu venho, Deus, aqui nesse momento, Pai, pedindo tudo que vai acontecer aqui. Abre nosso coração, nossa mente, para saber tudo que vem do Senhor. Dê sabedoria, entendimento e interpretação cada dia mais da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, chega conosco, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua fidelidade, cada um de nós. Nós possamos cada dia mais aprender da tua palavra, em nome de Jesus. Perdoe todo o nosso pecado e todas as nossas falhas, em nome de Jesus. Te agradeço hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar nossa divisa. Segunda nós temos um e quinta nós temos outros. No de segunda-feira é Atos 16:31, que é crer no Senhor Jesus Cristo e ser salvo tu e a tua casa. E na quinta-feira, toda quinta-feira, nós vamos meditar no assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, Gálatas 2:20. Bora falar junto? Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, amém? Palavra do nosso Senhor, que nós possamos deixar o nosso Deus viver em nós, decidir as coisas por nós e que nós possamos cada dia mais olhar somente para o alto, somente para o Senhor, amém? Creia no Senhor Jesus Cristo, salve tu e a tua casa, e assim já não sou eu que vive, mas que vive em mim. Amém? Essas são as duas divisas. Amém? Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dá o seu joinha, o seu like aí, ativa o sininho de notificação e comenta os nossos vídeos aí e nos comentários, né? E compartilhe com seus amigos e familiares e conhecidos. Quanto mais pessoas verem esses vídeos, mais pessoas vão se render aos pés do Senhor. Apenas você compartilhando, você pode salvar vidas. Porque se você compartilhar, essa pessoa pode estar precisando ouvir a palavra de Deus. Tá? Então, que Deus possa nos abençoar. Compartilha, porque assim é que nós vamos fazer discípulos para o reino de Deus. Tá? Porque a nossa missão aqui é fazer discípulos. Amém? Seja virtual, seja presidencial, né? Então, assim, a nossa missão é fazer discípulos. Seja com uma mensagem, seja por falar, por atitude, nós temos que fazer discípulos para o reino de Deus. Nós temos que tirar essas pessoas desse mundo. Amém? Que nós Deus possa nos abençoar. Eu venho aqui toda quinta-feira, né? Que todos sabem, quem está nos acompanhando aqui, toda quinta-feira a gente está estudando um personagem, um herói da fé que ouviu a voz de Deus, ouviu o chamado de Deus, e nós já aprendemos de muitos heróis, de Noé, de Isaac, de Jacó, né, de Abraão. E hoje nós vamos aprender um dos filhos de Jacó, José. Deus chamou José e José obedeceu o chamado de Deus. E eu vou contar a história dele aqui, tá? Quero que você me acompanhe, tá? Tá lá em Gênesis 37. Nós não vamos ler o 37 todo, porque senão eu não vou terminar a história de José, tá? Mas se você em casa quiser ler,
Gênesis 37, amém? Os irmãos ciumentos. José, no caso, a gente já falou que Jacó se casou com Raquel e com Lia, sua irmã. Lia teve muitos filhos, Raquel teve só 2, José e Benjamim. Jacó teve ao todo 12 filhos e uma filha. Tá? Então nós vamos falar sobre José, um dos filhos de Jacó, tá? Roupas coloridas eram caras e davam trabalho para ser feitas. Só príncipes usavam roupas coloridas. Jacó fez um casaco colorido para José, mas não fez para seus irmãos. Jacó mostrava que gostava mais de José que dos outros filhos. Eles ficavam com inveja de José. Então você via aí que irmãos tinham inveja de José, tinha ciúme, porque o pai, Jacó, amava mais a José. Tá? Quando os seus irmãos quando os seus irmãos se comportavam mal, José dizia: manos, não faça isso, que é muito feio. Vou contar tudo para o nosso pai. Eles não gostavam que José contasse seus malfeitos, as suas maldades, as coisas que eles faziam, que não era o agrado para eles fazer, que não era certo eles fazer. Um dia José resolveu contar a seus irmãos que nos seus sonhos, que José teve um sonho, eles se inclinavam diante dele. Aí é que se zangaram com ele mesmo. Então José teve um sonho de uma palha, de trigo, que ele estava no meio e os outros se inclinavam diante dele. Os irmãos pensaram o quê? Que eles iam se inclinar diante de José. Então, meus irmãos, no capítulo 39 de Gênesis, José vai ver como estão seus irmãos. Ordenou o pai dele, Jacó. José gostava de obedecer às ordens. Ele já estava cansado de tanto andar a procurar por eles. Por isso, quando os viu, ficou feliz. Mas seus irmãos não gostavam de vê-lo, resolveram jogá-lo num poço seco. José estava procurando seus irmãos, que o pai falou assim: vai lá ver os seus irmãos como eles estão. José foi procurar os seus irmãos. Chegando lá, eles estavam tramando em fazer alguma coisa com José, em matar José. Porque eles tinham inveja, tinha ciúme de José, porque o pai amava mais José do que eles. Vocês entenderam isso? Isso não é historinha, isso aconteceu. Uma caravana aí foi e jogou ele no poço. Ele pegou a túnica dele, que o pai deu a ele, o casaco, e jogou ele no poço seco. Jogou ele lá no buraco. E eles estavam tramando em matar José. E uma caravana de israelitas estavam indo para o Egito e passou pelo grupo. Passou pelos irmãos de José. Vamos vender José para os ismaelitas. Combinaram os seus irmãos. E venderam o próprio irmão. José nem pôde dizer adeus ao seu pai. Ele foi com os ismaelitas. Os seus irmãos venderam José para os ismaelitas.
E aí, os irmãos foram falar com seu pai. Entraram correndo. Os irmãos de José. E falou: você conhece esse casaco? Era o casaco de José. Estava todo sujo de sangue. O coração de Jacó quase parou de bater. Pensou que uma fera, um animal feroz, tivesse devorado seu filho. Que tristeza! Jacó chorou por muitos dias. Jacó ficou por luto muitos dias. José foi levado para o Egito e vendido como escravo para Potifar. José, irmãos, filho de Jacó, e ele foi vendido como escravo para Potifar, lá no Egito. José decidiu amar a Deus e ser obediente a Jesus sempre. José podia largar Jesus, José podia abandonar o Senhor, porque ele saiu da sua terra, ele foi vendido pelos seus irmãos, mas ele decidiu lá no Egito, como escravo, seguir a Jesus. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Começou varrendo a casa e acabou cuidando de tudo, da casa, das compras, dos outros escravos, da fazenda, dos cavalos e de muitas outras coisas. José era de confiança, Potifar confiava nele e ele era o braço direito de Potifar. Que ele era de confiança. Um dia a esposa de Potifar falou mal de José para Potifar. Ele ficou com raiva de José e mandou prendê-lo lá na prisão. José orou a Deus e decidiu continuar a ser obediente a Jesus. A mulher de Potifar tramou contra José, se oferecendo para José. Quando o marido dela, Potifar, saiu para agir outras coisas, deixou José com ela na casa dela. E ela tramou contra José. Falou que José estava dando em cima dela, mas não estava. Ela que estava dando em cima dele. E ele podia fazer o quê? Se deitar com ela. Mas ele decidiu ser obediente. Ele decidiu ser obediente. E ela tramou contra José. José foi preso. Que ele confiou na mulher dele. Pensou que José deu em cima da mulher dele. E ele decidiu ser obediente a Jesus. Que ele falou que isso não é certo. Isso não é certo contra o marido dela e Deus também. E ele preferiu ouvir a mulher dele e não ouvir José. José foi preso. Ele levou José para a prisão. Ele fez a amizade com todos os presos e com o carcereiro. José mostrou o amor de Deus a todos eles. José na prisão estava levando o amor de Deus para todos ali, para os presos e para os carcereiros. Vocês entenderam, crianças? Porque hoje, por qualquer coisa, a gente está abandonando nosso Deus, está largando nosso Deus. José, ele saiu da sua terra, ele saiu da sua parentela, ele saiu da onde ele morava, foi vendido pelos seus irmãos lá para o Egito para ser escravo. Ele podia abandonar o Senhor, largar de saber de nada, mas ele preferiu, ele decidiu ser obediente a Jesus, obediente à voz de Deus, obediente a Deus. É isso que eu quero dizer para vocês. José não deixou que a dificuldade dele impedisse ele de adorar a Deus, de amar a Deus, de ser obediente a Deus. É isso que eu quero falar para vocês, meus irmãos. José na prisão, Gênesis 40, capítulo 40. José cuidava dos dois prisioneiros especiais. Um deles costumava servir vinho para o rei e o outro trabalhava
na padaria do palácio. Certa manhã, José percebeu que eles estavam preocupados. Por que vocês estão preocupados? José perguntou a eles. Porque tivemos um sonho parecido e queremos saber o que significa. E eles contaram o sonho que eles tiveram para José. Sonhei que havia um pé de uvas, disse o que servia vinho para o rei. O pé tinha 3 ramos que deram flores e delas surgiram as uvas. Peguei um cacho bem bonito e espremi as uvas no copo do rei. Isso significa que daqui a 3 dias você vai voltar a trabalhar para o rei, explicou José. José, ele explicava sonhos. O Senhor deu o dom a ele de explicar sonhos. Porque Deus, ele dá o dom a cada um. Cada um tem o seu dom. E José teve o dom dele de explicar sonhos. E um dos prisioneiros que estava com ele falou que, eu sonhei que havia um pé de uvas, disse o que servia vinho para o rei. O pé tinha 3 ramos que deram flores e delas surgiram as uvas. Peguei um cacho bem bonito e espremi as uvas no copo do rei. Aí ele foi explicar o sonho para ele. Isso significa que daqui a 3 dias você vai voltar a trabalhar para o rei de novo. E quando você estiver lá, diga ao rei que eu sou inocente. Ele falou para essa pessoa. Já o outro também viu que ele explicava sonhos, falou dele também. Pois eu tinha 3 cestos de pão branco na minha cabeça. Começou o padeiro a falar o sonho dele. E no cesto de cima havia uma porção de pães gostosos e os passarinhos comiam daqueles pães gostosos. Aí José explicou o sonho do padeiro. Daqui a 3 dias, disse José, o rei vai mandar matar você. 3 dias depois aconteceu tudo o que José havia dito. Ele tinha o dom de explicar sonhos, porque o Senhor abençoou ele. E aconteceu tudo o que José falou. O que José disse. Oh, Jesus. Aí, certo dia, José na cadeia ainda, o padeiro morreu, e o servente do rei, que servia vinho, voltou a servir ao rei. O rei Faraó do Egito teve um sonho. O sonho de Faraó está em Gênesis 41, de 1 a 13. Gente, depois, desde o capítulo 37, você pode ler tudo em casa. É que eu estou dando uma resumida, porque senão eu não vou parar o vídeo aqui. Porque essas histórias são grandes. Estou dando uma resumida, tá? Depois vocês leem em casa aí, Gênesis de 37 em diante, tá? Que conta a história de José, ok? E ele fala, 2 anos depois o rei também teve um sonho estranho. Ele sonhou que 7 vacas gordas e bonitas estavam pastando perto do rio. Quando apareceram 7 vacas magras e feias que devoraram as 7 vacas gordas e bonitas, mas elas continuaram magras e feias. O rei acordou assustado e teve dificuldade para dormir outra vez. Mas quando adormeceu, teve outro sonho estranho. Ele viu 7 espigas de trigo cheias de grãos e bem viçosas. E viu também 7 espigas de trigo mirradas e ressecadas. As 7 espigas mirradas devoraram as 7 espigas viçosas. Então ele acordou e não conseguiu dormir mais. O rei queria que os sábios da corte interpretassem o seu sonho. Ele chamou o servente e falou assim, chama todos os deuses de sonhos. Interpreta sonhos, eu quero saber o que é esse sonho. Esse sonho estranho.
E o rei queria que os sábios da corte interpretassem seu sonho, mas eles não conseguiram. Eles não conseguiram interpretar o sonho do rei. Então o copeiro do rei se lembrou de José, que José já interpretou o sonho dele e do padeiro, né? E disse: majestade, 2 anos atrás o Senhor ficou zangado comigo e com o padeiro e nos mandou para a prisão. Lá havia um homem chamado José que interpretou os nossos sonhos e tudo o que ele falou aconteceu. José perante Faraó. Gênesis 41, do 14 ao 49. Depois lê tudinho que eu estou falando aqui, gente. Tá? Faraó mandou chamar José. O copeiro falou de José e o faraó, o rei do Egito, mandou chamar José. Faraó mandou chamar José, ele contou os sonhos, tudo que ele sonhou. José aprendeu a ser humilde e disse a Faraó: majestade, o Deus que está no céu vai lhe dizer o que eles significam. Então o Senhor usou José para falar com Faraó, né? E as 7 vacas gordas e as 7 espigas viçosas são 7 anos de muita comida. As 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas são 7 anos de fome. Ele interpretou esse sonho para o rei. Deus usou José para falar com o faraó esse sonho. Então o faraó, o rei, ficou tão impressionado com José que decidiu torná-lo governador do Egito. Olha só, meus irmãos. José decidiu amar a Deus e ser obediente a Jesus enquanto fosse governador do Egito. Deus ajudou José e pôde salvar muitas vidas por seu intermédio. O Senhor não deixa o seu filho desamparado, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por adversidades, por dificuldades. O Senhor não abandona o seu. Faraó, depois desse sonho que ele interpretou, ele viu que ele era um homem sábio, um homem temente ao Senhor, e ele deixou que José se tornasse governador do Egito, aquele homem, aquele menino que foi jogado no poço, que os irmãos queriam matar ele, que tinha inveja dele, que vendeu ele para ser escravo, e vendeu ele para os ismaelitas, para ser vendido como escravo, que foi servo de Potifar, ficou preso, e hoje ele é. E aqui a gente vê que a história dele, ele se tornou governador do Egito. Interpretou todos os sonhos debaixo da proteção de Deus. E agora que a gente vê que ele se tornou governador do Egito. A grande fome. Gênesis 41, 53 a 57, 42 a 44, tá? Do capítulo 41 ao 44, que diz assim: nos primeiros 7 anos houve muito que comer, mas os 7 anos seguintes trouxeram uma terrível seca. José havia mandado guardar bastante alimento para aquele tempo difícil. Ele mandou abrir todos os celeiros onde havia alimento estocado para ser vendido para o povo. O povo saiu da sua terra para comprar lá no Egito o alimento, porque José, o governador do Egito, o governador do Egito mandou que estocasse o alimento para passar aquele tempo difícil. 7 anos de fome. 7 anos de fome. Tá?
A família de Jacó estava em apuros por causa da seca, que em todo o mundo estava uma seca de fome, 7 anos de fome, de seca. Então a família de Faraó estava em apuros por causa da seca. Jacó ouviu dizer que no Egito havia comida, por isso mandou seus filhos para lá para comprarem alimento. Só que ele não deixou Benjamim ir. Benjamim era o irmão caçula de José. Jacó temia que lhe acontecesse alguma coisa com ele também, né? Porque Raquel só teve 2 filhos, José e Benjamim. José para ele estava morto, né? Já estava morto. E se acontecesse alguma coisa com o Benjamim também, ele ia infartar de vez, né? Então, meus irmãos, o que aconteceu? Quando os filhos de Jacó chegaram ao Egito, foram levados ao governador do Egito, que era quem? O irmão. Que eles também pensaram que José já tinha morrido faz tempo. Foram levados ao governador, que era José. José os reconheceu, mas eles não reconheceram José. Ele se lembrou da maldade dos irmãos e queria saber se continuava sendo maus. Acusou-os de espiões e mandou prendê-los por 3 dias. Nós não somos espiões, Senhor, falou os irmãos. Tentaram explicar. Temos um pai velho e um irmão mais novo que está com ele. Viemos apenas comprar alimento. Por favor, acredite em nós. Eles imploraram José. Está bem, disse José. Vou acreditar se trouxer o seu irmão mais novo. No caso era quem? Benjamim. Isto está nos acontecendo porque vendemos José. Eles se acusaram. Os irmãos de José acusaram. Se acusaram. Quando José ouviu isso, saiu de perto deles e chorou. Lembrou. Todos puderam partir, menos um dos irmãos Simeão, que ficou preso. José colocou o dinheiro deles na boca do saco que continha o cereal que levava para casa. Chegando em casa, eles falaram: pai, a comida está acabando. Avisaram os filhos de Jacó. Tempos depois, vão buscar mais. Jacó ordenou, só se levarmos Benjamim. Retrucaram. Benjamim não vai, o pai decidiu. Benjamim não vai, Benjamim não sai daqui. Mas ele fala: pai, disse Rúben, o mais velho, pode deixar ele ir. Eu cuido dele. Ó, que tristeza! Clamou Jacó, muito preocupado. Então leve também alguns presentes para agradar ao governador. O pai não sabia que o governador era quem? José, e nem eles. José se apresenta aos irmãos, capítulo 45 de Gênesis. Os irmãos de José partiram com o dinheiro devolvido, com os presentes do pai e com o irmão caçula, Benjamim. Quando José viu, Benjamim saiu de perto dele para ficar sozinho e chorar. E chorou muito, que saudade sentia José do seu pai e de seus irmãos. Depois, José lavou o rosto, se refez e voltou para perto deles. Ele os convidou para almoçar em sua casa. Eles ficaram com medo, né? De José. Os irmãos receberam lugares à mesa em ordem de idade, do mais velho para o mais moço. Que coisa estranha, eles pensaram. Na hora da refeição, todos ganharam bastante comida, mas Benjamim ganhou 5 vezes mais. Eles não se incomodaram com aquilo.
Pelo contrário, se divertiram e se alegraram com o irmão caçula. Encha com muito alimento os sacos desses homens, tanto quanto puderam levar, ordenou José ao seu empregado e continuou: devolva o dinheiro deles de novo e coloque meu copo de prata na boca do saco que pertence a Benjamim. Vamos ver o que vão fazer, pensou José. Na manhã seguinte, eles se despediram, mas que pena! Logo tiveram que voltar, pois o empregado de José foi atrás deles e os acusou de terem roubado o copo de prata do governador que José tinha colocado no saco de Benjamim. Jamais! Se você encontrar o tal copo com alguém, pode nos levar como escravos, responderam os irmãos. Não, respondeu o empregado de José, só será meu escravo aquele com quem estiver o copo roubado. E depois de procurarem em todos os sacos, encontraram o copo no saco de quem? De mantimento de quem? De Benjamim, aquele que Rubem falou que ia cuidar, que ia trazer para o governador ver, né? E voltar de novo para levar para o pai de volta. E encontraram o copo no saco de mantimento que pertencia a quem? A Benjamim. Logo Benjamim, né? Agora, muito tristes, eles voltaram para onde estava José, a casa de José. Por favor, deixe meu irmão ir, implorou Judá. É que o nosso pai está velhinho, está velho e ama demais Benjamim. Ele já perdeu um dos seus filhos. Se perder este, vai morrer de tristeza. Permita-me ficar no lugar dele. Judá queria ficar no lugar de Benjamim, para Benjamim ir. Agora José entendeu que eles haviam aprendido a amar. Com uma emoção muito forte, a apertar-lhe o coração, gritou para os seus empregados: saiam todos aqui. E todos saíram, só ficaram ali os seus irmãos e ele. E ele falou: eu sou José, seu irmão. Falou com todos. Disse ele chorando: que susto levaram os seus irmãos. Os seus irmãos nunca imaginaram que ele ia se tornar governador do Egito, que era ele que estava ali. Aquele homem que eles jogaram no poço, venderam para os ismaelitas. Não fiquem tristes por terem me vendido, disse José. Graças a vocês, hoje estou aqui como governador. E vocês não terão que morrer de fome com a seca. E continuou: vão buscar o nosso pai e as suas famílias. Aqui há muita comida e muito espaço para todos. E no Gênesis 46 e 50, 46 a 50 também, fala que e foi o que aconteceu. José mandou uma porção de carroças e camelos para buscar o pai e os seus parentes. E que reencontro feliz foi esse. E José viveu 110 anos, ficou bem velho. Ele viu até os seus tataranetos e os colocou no colo. José deve ter sido um avô muito querido. Meus irmãos, você viu a história desse homem, a história de José. José, um homem temente ao Senhor. É isso que eu falo com vocês, meus irmãos. Nós temos uma história. Se os irmãos não vendessem
Às vezes a gente não entende o que a gente está passando agora. Às vezes a gente não entende que Deus tem preparado a gente agora para acontecer no futuro a nossa vitória. Se José não fosse vendido, como escravo para o Egito, às vezes ele não ia ser governador e ele ia ficar com fome junto com seus irmãos. Não ia explicar o sonho de Faraó, dos copeiros. A gente não entende o que Deus tem para nós. A gente não entende o chamado de Deus. Quando a gente recebe o chamado, a gente tem que fazer. Quando a gente recebe, a gente não tem que fugir. A gente tem que aprender a ouvir o chamado, a ouvir a voz de Deus, como José ouviu. José escolheu, mesmo na dificuldade, que ele não entendeu nada, que os irmãos jogaram ele no poço, depois vendeu para ser escravo. Ele lá podia ser um menino rebelde, um menino que não queria saber de nada, mas ele foi dedicado, ele foi temente ao Senhor e a Potifar, e a quem ele se cruzava, ele era obediente, ele era pronto para ajudar. É isso que nós temos que ver, meus irmãos. É isso que nós temos que pensar, meus irmãos. José, um homem temente ao Senhor, foi vendido como escravo, virou governador do Egito. Foi temente ao Senhor, ouviu a voz de Deus, escolheu obedecer a Deus, o mandamento do Senhor. E no final, o pai dele, Jacó, pensou que ele estava morto, pensou que tinha perdido o seu filho. Se reencontraram no Egito. José mandou buscar a sua família, o seu pai e sua mãe, para morar lá no Egito. E lá tinha muita comida, muita coisa, não ia passar fome. A gente não entende o propósito de Deus na nossa vida. Às vezes a gente não entende o agir de Deus na nossa vida, mas não temos que cumprir. Se Ele te chamou, vá. Não tenha medo. Não tenha medo. Mais uma história que nós estamos contando aqui. José, um homem temente ao Senhor. Mais um homem temente ao Senhor, que escolheu andar no caminho do Senhor. Andar no caminho do Senhor, não olhar para a direita nem para a esquerda, não olhar para trás, que ele podia olhar para trás. Ele poderia olhar o passado dele e ficar remoendo o passado dele, mas ele não ficou. Ele seguiu, permaneceu, confiou no Senhor, se dedicou ao Senhor e foi até o fim. E ele virou governador do Egito e tirou o Egito todo da fome, né? E a sua família. Ele bem falou aqui, ó. Ele bem falou aqui, calma aí, para me finalizar. Não fiquem tristes por terem me vendido, meus irmãos. Graças a vocês, hoje estou aqui como governador e vocês não terão de morrer de fome com assim. Então a gente não entende o agir do Senhor na nossa vida. Você tem um chamado, você tem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida, tem uma nova história para você. Basta você aceitar, basta você receber e querer ouvir a voz de Deus, receber o chamado de Deus na sua vida. Largar esse mundo para trás. Eu sempre falo que esse mundo não tem nada para nos oferecer, mas Deus tem muito para te oferecer, tem muito para te apresentar e tem como te salvar, tirar você desse mundo, te libertar desse mundo. Basta você querer. Amém? Nós aprendemos mais uma história. Eu vou parar por aqui, porque senão nós vamos fazer vigília mais uma vez. E quando a gente fala de Deus, a gente não quer parar. E já está quase 40 minutos ali, né? E nós vamos orar nesse tempo, colocando nas mãos de Deus tudo que a gente aprendeu aqui sobre José, né? Que nós possamos botar em prática
as coisas que a gente aprende. Eu sempre falo, quando a gente lê, quando a gente aprende né, eu aprendi isso em uma pregação do pastor Marcão lá que pregou na minha igreja. Pega isso para vocês também, tá? Quando a gente lê uma passagem de um apóstolo, do herói da fé, como a gente está aprendendo aqui, a gente tira o personagem, tira o herói. Hoje a gente falou de quem? De José. Então vamos tirar o José e colocar a gente. Colocar como se fosse nós. O que a gente ia fazer no lugar de José. O que a gente ia fazer no lugar dele. Então a gente tem que pensar tudo isso. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos capacitar. Porque se Deus te chamou, é porque Ele sabe que você é capaz e sabe que você vai conseguir com Ele. Não abandona Ele. Não para por aqui. José podia fazer o quê? Quando virou governador, podia abandonar o Senhor. Mas não, procurou obedecer os mandamentos de Deus. Sempre, sempre, sempre. Quando ele era escravo e quando ele virou governador. Quando ele estava lá preso, quando ele virou governador. Porque ele queria obedecer e ouvir a voz de Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa palavra. Muito obrigado por essa história de José. Que nós possamos aprender cada dia mais a Tua palavra. Deus, eu venho Deus aqui agradecendo ao Senhor, porque o Senhor tem se manifestado no meio do Teu povo. E que nós possamos aprender cada dia mais obedecer ao Senhor, a olhar para o Senhor, a buscar primeiro o reino de Deus, a olhar para o céu, olhar para o alvo que é o Senhor. Deus, nós aprendemos que José, ele foi escravo e ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele tinha tudo para ser um menino revoltado, um homem revoltado, não querer saber de nada, mas ele procurou obedecer ao Senhor, ouvir a voz do Senhor. Ó Jesus, que nós possamos, Deus, em todas as circunstâncias da nossa vida, em todos os períodos da nossa vida, nós possamos em momento nenhum abandonar o Senhor, nós possamos ser temente ao Senhor, obedecer a voz do Senhor, olhar para o Senhor, ter intimidade com o Senhor, ser próximo com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor por cada pessoa que você vai receber nesse exato momento, aumente nossa fé e nos fortalece na força do Teu grande poder. Cuide de nós, Senhor, cuide da Tua igreja, do Teu povo. Em nome de Jesus, peço e te agradeço hoje e sempre por essa oportunidade. Amém. Deus pode nos abençoar, irmãos. Que a paz, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? E até segunda-feira, se Deus permitir. Amém? A paz. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai cumprir.